Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor. Eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Segundo Reis, capítulo 4, do versículo 42 ao 44. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. Quero trocar experiências, quero compartilhar um pouco do que eu tenho vivido e quero também levar para vocês umas pequenas reflexões, sabe? Insights, alguma coisa assim. Tudo para a gente aplicar dentro da nossa vida e vivermos assim de uma maneira mais saudável mentalmente, né? Que é o que a gente precisa nos dias de hoje. Gente, para não... Já estava me esquecendo. Olha, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe se você gosta do conteúdo, porque isso nos ajuda, isso me ajuda muito. Não só me motiva para poder estar trazendo, porque eu sei que eu estou fazendo uma diferença. E é engraçado que eu falando isso agora, me veio uma coisa assim, justamente do que eu vou falar da palavra de hoje. Mas também porque o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo ele é relevante. Então, quando ele entende isso, o que acontece? Ele manda para mais pessoas. Então, isso para mim é maravilhoso. Agora, vamos lá, né? Gente, compartilhar. Vocês viram aqui que essa daqui foi uma multiplicação de pães, né? Jesus fez uma multiplicação de pães e Eliseu também fez uma multiplicação de pães. Agora, o que eu quero falar com vocês? Às vezes, nós achamos que nós temos tão pouco para dar no reino de Deus. Às vezes, nós achamos que nós não fazemos nada, ou o que nós estamos fazendo é tão pequeno. E aí, Deus ele vem e traz no Velho Testamento e no Novo Testamento não vou dizer que é a mesma passagem, mas assim, o mesmo cenário, certo? Que é multiplicação de pães. E ele mostra, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que para Deus, primeiro que nada é impossível, mas segundo, nada é pequeno no reino de Deus. Nada é pequeno. Então, se você fala, mas eu não faço nada no reino do Senhor, você pode ter certeza que Deus ele não vê assim. Enquanto você acha que o que você faz é pequeno, enquanto você acha que o que você faz não é nada, Deus está falando assim, olha, eu só preciso que você entregue uma sementinha de coração. E eu vou multiplicar isso. Eu vou transformar, eu vou transbordar. E aí eu brinquei falando em relação do compartilhe, né, do canal, é justamente isso. Às vezes você tá aqui, você tá vendo uma mensagem, a mensagem ela é bacana, eu não tô dizendo nem que seja daqui do meu canal, gente, de qualquer lugar. Você tá ali olhando no WhatsApp, você tá olhando aqui no YouTube, você vê uma mensagem edificante e aí você fala assim, vou ficar pra mim. E fica! Só que no momento que você tá assistindo, você lembra de alguém.
mas você não quer compartilhar ou você não compartilha. Você já parou para pensar que quando você faz esse simples gesto de compartilhar uma mensagem que edifica a vida de outra pessoa, você pode transformar a vida daquela pessoa? Olha que doido. E aí você fala assim, ah, mas isso daqui é tão trivial, é tão pequeno, é tão... O que eu vou fazer? Mas você pode ter certeza que um simples gesto, Deus ele vai multiplicar de tal forma que você não vai ter noção. Eu passei por uma situação há muitos anos atrás que eu comecei, vinha aquela... Teve uma febre há um tempo atrás, aonde eu moro, que você tinha, porque tinha que evangelizar. Você tinha, porque... Tudo bem, eu sei que nós temos que evangelizar, mas a evangelização naquele cenário era assim, você tinha que levar alguém para Jesus. Então era aquela coisa assim, forçada. E eu fazia parte de ministério, eu já falava muito, a minha maneira que eu tenho, que é a minha visão que eu tenho para poder falar do amor de Deus, para falar de Jesus, é dar o meu testemunho. Eu acredito que o gesto, a maneira, a ação, muitas vezes fala mais do que a palavra, né? E se não fosse assim, Jesus ele não teria agido tanto, porque ele falava, mas ele agia. Então, não adianta eu só falar e os meus atos não corresponderem. Então, e voltando, dentro desse meu contexto que eu quero dizer para vocês, eu fiquei muito angustiada, eu fiquei muito chateada, porque eu falava assim, eu vou morrer e nunca vou ter salvado uma vida. Olha o pensamento. E aí eu pedi para Deus, eu falei assim, Senhor, me ajude a evangelizar para converter alguma vida, sabe? Porque aí eu vou me sentir e tal. Passou-se os anos e nada, eu até esqueci daquilo dali. E um dia eu conversando com um cliente, eu percebi que tinha uma coisa dele muito diferente, tinha algo diferente nele. E aí a gente conversando, e ele virou para mim no meio da conversa, ele falou assim, ele me agradeceu. Eu falei, por que você tá me agradecendo? Um dia eu fui na sua casa, muito tarde da noite, e fui desabafar com você, fui falar um monte de coisa que não sei o que, e você começou a me dar um sermão. Você começou a brigar comigo, você começou a falar algumas coisas comigo. Gente, eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro da situação. E eu lembro que eu tava saindo, que ele eu tava chegando na minha casa, já era muito tarde, já da noite, e eu falei pro meu marido, eu falei, que saco, viu? Vou ter que sair para poder atender. Ai, eu não queria fazer isso. E eu saí já assim, brava, irritada, então eu tava sem paciência. Então, provavelmente eu devo ter sido muito grossa com a pessoa. Mas ele falou que ele viu que eu estava sendo muito mais dura. Mas a dureza das minhas palavras, porque eu estava sem paciência, eu estava falando da vida errada dele e de como ele deveria transformar. Eu não falei com amor. Às vezes nós precisamos falar com as pessoas de uma maneira mais dura. Às vezes o amor, ela tem que vir de uma maneira mais dura. E foi o que aconteceu. Conclusão. Ele falou que depois daquele dia que eu falei com ele quis realmente saber se o Deus que eu servia era um Deus assim tão bom. Naquele dia ele se converteu. Ele fez uma experiência com Deus, Deus mostrou a face para ele e ele se converteu. Mas porque Deus ele me usou. Então,
Só que eu nunca fiquei sabendo disso, eu fui ficar sabendo disso muitos anos depois. E por que eu tô falando isso para vocês e o que isso tem a ver com a passagem que eu acabei de falar? Que às vezes nós achamos que nós não estamos fazendo nada no reino de Deus. Às vezes nós acreditamos que nós não somos ninguém no reino de Deus. Que as nossas atitudes não transformam, não muda, porque nós não carregamos multidões. Nós não pregamos para muita gente. Nós não fazemos. Gente, esquece. Existem pessoas que têm um chamado para fazer isso e o fardo delas acaba sendo muito grande, mas elas estão preparadas, Deus está capacitando elas para fazerem isso. Mas se você, num gesto singelo, pensa comigo, num gesto singelo, vai lá, compartilha uma mensagem que edifica na vida do outro e Deus prepara aquele que ouviu a sua mensagem para carregar multidões. Você já pensou nisso? Que você de repente pode ser só uma chave. Você não precisa ser a porta. Você só pode ser a chave para abrir a porta. Pensa nisso. Então, não menospreze o que você faz dentro do reino de Deus. Não menospreze se você se sente inferior. Ai, porque eu não tô lá em cima. Ai, porque eu não toco. Ai, porque eu não canto. Ai, porque eu não prego. Você tá orando? Você tá orando pela vida do teu irmão? Mesmo que ninguém saiba? Então você pode ter certeza que você está fazendo uma grande coisa no reino espiritual. E Deus te usa. Isso que é plenitude, Deus multiplica. Este homem que deu ali os pães, ele não tinha nada, mas ele tinha o coração aberto, liberado para dar aquilo que ele tinha. E porque ele era assim, Deus multiplicou. Deus fez com que as coisas multiplicassem. Detalhe, o servo de Eliseu falou que tinha 100 homens. Então, o que você pode entender? Que pelo menos 100 pães deveria ter. Só que Deus falou que eles iriam comer, iriam ficar satisfeitos e ainda iria sobrar. Olha que grandeza, olha que magnitude. O que você faz em nome de Deus, para Deus, não é pequeno. Porque Ele usa isso, transborda, multiplica. Se você faz de uma maneira genuína, de uma maneira clara, de uma maneira com amor, de uma maneira onde você vai entregar para Deus com toda sinceridade, com toda a verdade, Deus vai te usar. Então se prepare. Porque a partir de hoje, você não vai pensar mais que o que você faz é pequeno no reino de Deus. E quando você começar a mudar essa chave, você vai entender que muitas vezes você é a chave para abrir outras portas de outras pessoas. Então, que o seu dia seja um dia abençoado, grandioso, cheio da graça e da sabedoria de Deus. E você não se sinta mais pequeno, tá? Por favor. Você é muito importante no reino de Deus. Acredite. E siga em frente. Até a próxima!